Amém. Amém. Quem está alegre com Jesus aí, diga amém. Enquanto a gente estiver alegre com Jesus, está tudo bem, né? E sabe qual a coisa mais legal? Que, apesar de às vezes a gente ser ensinado de um modo, talvez até um pouco equivocado, o Senhor Jesus está sempre contente com a gente também. Os nossos pecados, as nossas lutas, as nossas dificuldades não o impedem de estar alegre com a nossa vida. Ele se regozija na nossa existência e Ele anseia por constantes retornos. Amados irmãos e irmãs, esse é o último ato do nosso concílio regional. Graças a Deus. Diz a palavra do Senhor que melhor é o final das coisas do que o seu começo. Não é? Por que isso? Porque no final o que tinha que dar certo já deu, o que tinha que dar errado já deu, e a gente está saindo com o saldo, e quase sempre ele é positivo. Não é? Todo o desafio e a dor compensam, todo o trabalho compensa. Eu sou muito grata a Deus. E sou muito grata também a tudo que aconteceu aqui nesses dias, e a cada um e a cada uma de nós, ao bispo Adonias, pela sua assessoria aqui, né? Também porque eu disse para ele que Deus faz umas coisas engraçadas. Ele está voltando aqui depois daquele momento de início da região, e eu também vou estar sendo a bispa assistente no concílio da 4ª região eclesiástica nesse ano também. E mediante tudo o que aconteceu nesses anos todos, eu senti que eram marcos, né, em lugares onde a gente precisava voltar para a gente ver o que a gente deixou continuando a percorrer e a andar. Né? Essa é uma das coisas mais maravilhosas que a gente tem. Então, quando a gente tem um ciclo assim, a gente volta diferente, né? A gente se sente diferente naquele lugar. E a gente vê a glória de Deus e a graça do Senhor se manifestando. Eu quero também ressaltar aqui conosco a presença do pastor Olavo. É um pastor também já aposentado na nossa região. Estou vendo ele ali. Aê! Mais forte, gente, mais forte, gente. Bom, tem mais algum outro pastor aposentado que eu não identifiquei? Num desses dias, acho que tem? Num desses dias, no concílio, acho que foi no culto de abertura, o pastor Aloysio também estava. Eu vi ele aí, não vi? Ah, tá, já estava quase achando que eu tive visões de Deus aqui, né? Mas às vezes, amados irmãos e irmãs, a gente não consegue enxergar todo mundo, né? Então, se faltou alguma coisa aí, os irmãos e irmãs ponham na conta da graça. Amém? Eu quero convidar você para abrir comigo a sua Bíblia, bem rapidamente, ali no Evangelho, segundo o evangelista João. Quero avisar os irmãos e irmãs que o sermão que eu vou trazer hoje aqui não é inédito. Na verdade, eu acho que eu já o preguei algumas vezes. Mas quanto mais eu pensava em pregar alguma outra coisa, mais estava manifesto na minha vida que eu deveria pregar esse sermão de novo, porque é nesse sermão que Deus tem me falado algumas coisas sobre a minha vida. E como o tema da gente é moldável, então a gente vai voltar a entender que quando Deus diz, a gente tem que se deixar trabalhar nas mãos dele. Mas também tem um lastro histórico. Diz que João Wesley dizia que a pessoa tinha que pregar o sermão mais algumas vezes para ver se ele fica bom. Então, às vezes, é hoje o dia que ele vai sair melhor. Espere em Deus, né, gente? Capítulo 21 do Evangelho de João. Eu vou contar a história e você pode seguir aí na sua Bíblia para ver se eu decorei o texto direito. Diz que Jesus se manifestou aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, depois que ele tinha ressuscitado. E aconteceu que estavam ali Simão Pedro,
Tomé chamado Dídimo, Natanael, Natanael estava lá, não, o que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. E Simão Pedro disse assim, eu vou pescar. E os outros disseram, vamos pescar também. Foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. E quando rompeu o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele então disse para eles, vocês têm alguma coisa aí para comer? E eles disseram, não. E Jesus falou, joga a rede à direita do barco e vocês acharão. E eles fizeram isso, não podiam puxar a rede. Diz o texto que a quantidade de peixe era muito grande. Eu não sei em que momento da história, mas uma hora lá eles pararam para contar e tinha dado 153. E o discípulo a quem Jesus amava, como João não é discreto, né? Em vez dele falar ele diz, o discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. E aí Simão, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque ele tinha tirado a roupa para pescar, lançou-se no mar. Os outros discípulos vieram, e quando eles chegaram na terra, tinha umas brasas, tinha peixe por cima, tinha pão. Tem hora que a gente está pescando coisas que Jesus já tem pronto para dar para a gente. E aí, então, eles chegaram ali, e Jesus falou, traz um dos peixes de vocês aí, para não dizer que eu não estou dando valor ao que vocês têm também, mas a comida já está pronta. E aí, Simão Pedro, ele chegando naquele momento, os discípulos ali comendo, nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar, é o Senhor mesmo? Porque eles sabiam, mas eles estavam ali, vai que não, né? E o texto diz que Jesus, ele pergunta, lá no versículo 15, Simão Pedro, tu me amas? E Simão responde, sim, Senhor, eu te amo. E Jesus torna a perguntar para ele, você me ama? E a cada pergunta e resposta, Jesus diz, apacente os meus cordeiros. Essa é uma história muitíssimo conhecida nossa. Provavelmente a gente já ouviu essa história muitas vezes. Vocês que estão aqui no templo e os irmãos e irmãs que estão nos acompanhando online, certamente já viram essa história em algum momento. E eu já vi vários sermões sobre essa história. Uns concentrando nessa coisa da negação de Jesus, e de Pedro a Jesus, e Jesus então querendo restaurar. Algumas pessoas concentrando na ideia do número 3 e os seus possíveis significados. Mas recentemente, lendo esse texto, eu vi que Jesus também está fazendo uma pergunta a Pedro, que é muito mais profunda, e dando a Pedro um desafio que era muito grande. Jesus disse para ele, se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Mas Pedro é um pescador. Em um momento anterior na vida dele, Jesus tinha dito para ele, eu vou fazer de você um pescador de homens. E é uma primeira mudança. Você está pescando peixe, eu vou ensinar você a pescar gente. Mas eu acho que Jesus foi pensando, foi observando, porque se fosse esse o ministério, não haveria pastor na igreja, nem pastora. Haveria pescador e pescadora. Porque esse era o ministério. Mas só que, gente, um pescador só tem um único objetivo quando ele pega uma rede, quando ele pega um arpão, quando ele pega um anzol. Qual é o objetivo dele? Pegar o peixe. Quando ele pega o peixe, o que acontece com o peixe? Morre. Não dá para ser pescador de homens. Nós vamos botar eles na rede, no anzol, no arpão. Toda a arma de um pescador, nada contra a pescaria, pelo amor de Deus, nós estamos no centro-oeste do Mato Grosso. Mas entenda meu ponto. Todo instrumento de um pescador, o que aconteceu? É um instrumento de... é o relógio? É para eu parar o sermão?
eu quero entender os sinais. Às vezes Deus está falando e eu não estou entendendo. O ano era 2020. Esse relógio, espero que ele não seja uma cápsula de volta para o passado, porque 2020 não foi um bom momento da humanidade. Acho que eu estava mesmo agora. Era um momento de clímax da mensagem. Quando eu estava trazendo uma nova interpretação. Vocês prometem que ninguém vai prestar atenção nesse barulhinho? Vou ter que controlar meu toque aqui, porque o povo do louvor sempre fica querendo fazer fundinho quando eu estou pregando, e eu digo para eles assim, não, porque senão eu vou para a música e esqueço o que eu estou falando. Então, o que acontece, amados irmãos e irmãs? Nada do que Pedro tinha, naquele momento, naquelas condições, poderia fazer com que o ministério dele fosse sucedido diante do que Jesus precisava que ele fizesse. Porque o trabalho de um pescador é muito importante para a comunidade, no que tange assim a essência do trabalho dele. Quando ele vai lá e pesca o peixe, traz o peixe, alimenta as pessoas, cuida das pessoas. Mas quando se trata de quem a gente quer trazer para debaixo do nosso ombro, do nosso acolhimento, pescador não abraça peixe. Pescador não cuida do peixe. Não sabe se o peixe está tendo filhote, não está tendo filhote. Dentro da rede todos os peixes são iguais. Não há senso de comunidade e nenhuma relação. Nunca se viu na história da humanidade um pescador mergulhando no mar para salvar uma sardinha do tubarão. Nunca se viu na história da humanidade um pescador colocar-se diante de um cardume para defendê-lo do ataque dos predadores. Nunca se viu na história da humanidade um pescador lutando contra uma baleia assassina, uma orca que está querendo comer uma foca. Nunca se viu. Mas o ministério do reino de Deus são pessoas se colocando em defesa dos outros e outras. Das crianças, dos órfãos e das viúvas, dos menos favorecidos, daqueles que estão fora do âmbito da humanidade e muitas vezes discriminados, daqueles que estão isolados em situações as mais intensas, daqueles que sofrem. Então eu não estou falando do resultado do ofício normal. Os irmãos e irmãs estão entendendo o que eu estou dizendo? É da essência do ofício em relação à tarefa nova que foi recebida. Houve um recebimento de uma nova tarefa. E para essa nova tarefa, as ferramentas anteriores não servem. Então, quando Jesus está dizendo, Pedro, se você me ama, você vai ter que deixar o que você sabe. Se você me ama, você vai ter que abandonar os conhecimentos que você tem. Se você me ama, você vai ter que abrir mão da tradição da sua família, porque na cultura judaica, se Pedro é um pescador, é porque o pai dele era, o avô dele era. Não é simples o que Jesus está dizendo, cuida das minhas ovelhas, como se isso fosse uma coisa assim, tranquila ou natural. Jesus estava pedindo de Pedro uma conversão, uma metanoia, uma mudança de mente. E eu acho que Jesus repetiu 3 vezes, porque Jesus achou que Pedro não estava entendendo a profundidade daquilo. Não era para constranger Pedro,
mas talvez fosse para entranhar no coração dele. Você tem disposição, você está entendendo isso que eu estou te pedindo? Porque, de algum modo, Pedro, humanamente falando, eu estou te pedindo o impossível. O que eu estou pedindo de você é basicamente o que eu pedi para Abraão: sai do meio da sua terra, sai do meio da parentela. E sabe por quê, Pedro, que eu estou te pedindo isso? Porque eu morri, porque eu disse que eu ia ressuscitar, porque eu pedi para você esperar, e no primeiro momento que você passou por uma dificuldade, você voltou para o que você fazia antes, Pedro. O que você está fazendo aqui pescando? O que isso vai resolver? Vou pescar. E nem pesca, Pedro. Olha esse momento déjà vu nosso, meu filho. Lança a rede do outro lado. Você não já viu isso acontecer em algum lugar, não? Se você me ama, você vai fazer aquilo que você nunca fez. Para fazer o que você nunca fez, você precisa ser moldável. Se você resistir, você não vai aprender, porque ser pastor não tem nada a ver com ser pescador. A vara do pescador tira o peixe da água. A vara do pastor aproxima a ovelha do rebanho. É diferente, Pedro. Rede? O que um pastor faz com rede, Pedro? Nada. Anzol, Pedro. Jesus toma conta. O que você vai fazer com anzol no ministério, Pedro? Não serve. Barco, Pedro. Não serve. Pescador não fica sentado no barco esperando o peixe vir. Pastor, Pedro, vai a pé, anda atrás da ovelha perdida. É tudo diferente, Pedro. É tudo diferente. Você está entendendo o que eu estou te pedindo? Se você me ama, isso que você sabe vai ter que ser completamente abandonado. E enquanto Pedro ouve isso, e chega a terceira vez que Jesus fala, o texto diz que Pedro fica comovido. E como a exegese é minha, a hermenêutica é minha, eu chego à minha conclusão aqui. Eu acho que caiu a ficha para Pedro naquela última vez. E talvez algum constrangimento que a gente imagina que ele tenha, que talvez, Jesus está me espremendo aqui, talvez seja assim: puxa, agora eu entendi. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Porque quando eu não mudo a minha mentalidade, além de eu voltar para aquilo que não dá mais para eu fazer, eu levo os outros comigo. Porque Pedro falou: vou pescar. E os outros disseram: vou também. E às vezes, se você não mudar a sua mentalidade, quem está junto com você vai andar para um lugar que não é para eles irem também. Porque se você é um líder, você vai levar as pessoas para dentro dos seus hábitos, que podem não ter nada de errado dentro daquela sua realidade antiga, mas que nessa nova só vai te atrapalhar. Pedro, você me ama? Você tem coragem de fazer uma coisa que você nunca fez? Pedro entendeu. Pedro entendeu aquele momento. Pedro entendeu o que significava amar Jesus. Amar Jesus não é dizer palavras de adoração no culto. Amar Jesus não é entrar no êxtase de um momento glorioso. Amar Jesus não é ajoelhar-se lá no seu quarto e até receber uma visitação do Espírito Santo. Essas coisas podem ser manifestações da presença de Deus, devem ser buscadas e desejadas. Mas amar Jesus é obedecê-lo ao fazer o que você nunca pensou que poderia fazer. Amar Jesus é abandonar as suas ferramentas para adquirir um novo ofício. Abandonar Jesus
Amar Jesus no contexto do discipulado é abandonar os seus paradigmas. E Jesus precisa perguntar isso para você muitas vezes ao longo da sua vida. Porque você e eu nunca entendemos da primeira vez. Nós dissemos, sim, Senhor, às vezes apressadamente. Sim, Senhor, eu quero, sim, Senhor. E aí chega o ministério, e vem as dores, as dificuldades, a gente desiste. Aí vem os problemas, a gente volta para o ofício antigo. Aí vem um momento que Jesus desaparece, parece que morreu, a gente diz logo, vou pescar. Porque a gente não entendeu. Isso vai acontecer com o pastor, isso vai acontecer com membro, isso vai acontecer com líder de célula, isso vai acontecer com qualquer um. Escute Jesus dizendo para mim e para você, se você me ama, você vai ter que aprender a deixar. O que você pensa, o que você faz, o que você determina, pode não estar combinando com a coisa nova que eu estou te convidando para fazer. Se você me ama, você vai ser moldável. Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou pela terceira vez. O senhor acha que eu sou burro? É que eu não entendi o que o senhor falou? Não fique triste com Jesus quando Ele repetir perguntas na sua vida. Não fique triste quando o Senhor se confrontar com coisas que você achou que tinha entendido. Não fique triste porque o Senhor não está te repreendendo. Ele está forçando você para o caminho do conhecimento. Ele está conduzindo você para as coisas mais profundas. Porque, ao menos nas leituras bíblicas que eu fiz, nunca mais Pedro pescou depois desse dia. Acho que foi só para diversão. Apacente as minhas ovelhas. Você entendeu? E Jesus então diz para ele, em verdade eu digo para você, que quando você era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, vai estender as suas mãos, outra pessoa cingirá você. E você irá para onde você não quer ir. Quando você é novo e inexperiente, você se força a fazer a sua própria vontade. Quando você fica mais velho, você aprende a se sujeitar às outras pessoas e a receber delas. O ministério pastoral na igreja metodista e a vivência que nós, igreja, temos tido, tem sido, irmãos e irmãs, muitas vezes, uma visão distorcida e estereotipada. Pastores e pastoras pensam que o auge do ministério deles acontece quando eles se tornam pastores titulares numa igreja. E nunca aprenderam a estar, às vezes, debaixo de alguém e a fazer a jornada do conhecimento. E, às vezes, quando se tornam titulares, querem da igreja uma submissão que eles não aprenderam a desenvolver. O auge do seu sucesso como pastor não é quando você se torna um pastor titular, mas quando você aprende a apacentar as ovelhas. E você não precisa de posição para fazer isso. O auge de um ministério não é quando um bispo ou uma bispa consegue dirigir uma região e levar as coisas para onde elas, a gente entende que elas devem ir. Isso é até o nosso desejo. Mas o grande sucesso do nosso ministério é quando a gente consegue olhar um pastor e uma pastora que por um momento da sua vida esteve quebrantado e destruído. Alguém que as pessoas não queriam às vezes mais reconhecer ou entender. Alguém que não havia mais volta naquele momento de confronto e isso ser restaurado. Mas eu também quero dizer para a igreja que aqui está. Pastores e pastoras são servos da igreja do Senhor. São servos e servas. Preste atenção ao que eu estou te dizendo. São servos e servas. Não são funcionários da igreja. Não são empregados do Estado. São pessoas que estão se sujeitando a vocês, porque primeiro se sujeitaram a Deus. Quando o apóstolo Pedro entendeu isso, lá na carta dele, ele disse também, olha, vocês que estão sendo apacentados,
não tornem o trabalho dos pastores de vocês dolorido e pesado. Porque se Pedro tinha que aprender a ser pastor, os liderados tinham que aprender a ser ovelhas. Havia 2 jornadas de conhecimento se colocando ali. E não é fácil, às vezes, se sujeitar e ser uma ovelha. Mas quando há um encontro de almas em alguém que aprendeu a ser pastor e alguém que aprendeu a ser ovelha, sabe o que dá, gente? Multiplicação. Quando um pastor cuida das ovelhas, elas prosperam. Elas prosperam. Ao longo desses 20 e tantos anos, 23, quase 25 de ministério que eu tenho na igreja metodista, eu vi pessoas que eram analfabetas terminarem faculdade, fazerem pós-graduação, abrirem seus próprios negócios. Eu vi famílias de gerações e gerações sem nunca conseguir ter uma casa própria. E agora a pessoa tem uma, tem 2. Não é universal do reino de Deus, não. É o reino de Deus. Porque essas pessoas aprenderam a mudar a história da vida delas. Porque Jesus entrou não apenas para dar a gente as coisas celestiais, mas também para nos ajudar a conquistar as terrenas. Para essas pessoas, não são casas, são mansões, não, gente. 2 casinhas pequenas, um apartamentozinho. E um dia, dessas minhas ovelhas disse: pastora, a senhora falou para mim, olha a história da sua família, muda a história da sua família. E botou o papel em cima da mesa e falou comigo: comprei um apartamento na planta, eu vim dizer para a senhora, pastora, que eu mudei a história da minha família. E aquele moço cuja família ninguém nunca tinha tido uma carreira, nem completado um curso superior, é hoje um engenheiro com seu certificado registrado, que está servindo. Um menino que eu vi na igreja como adolescente se tornar coordenador do Ministério de Administração da igreja. Irmãos, vocês não têm ideia da grande jornada de transformação que essa pessoa sinaliza, e é uma só. Podia ficar eu aqui contando muitas histórias sobre isso. Porque ele também aprendeu a ser ovelha, porque olha, nós batemos muito cabeça. Jesus. Mas enquanto ele aprendia a ser ovelha, eu aprendia a ser pastora. Por causa das dificuldades que ele viveu, eu melhorei. Por causa das dificuldades que eu vivi, ele melhorou. Quando uma igreja aprende a ser ovelha e um pastor e uma pastora aprende a ser pastor e pastora, o resultado é multiplicação. A nossa igreja não tem crescido tanto quanto poderia, porque nós não aprendemos a mudar a nossa mentalidade para o que Jesus quer que a gente faça. E ferramentas que nós já usamos ontem podem não servir para a tarefa que está sendo dada hoje. E se eu amo Jesus, eu vou largar o que Ele mandar, eu largar. E eu vou pegar o que Ele mandar, eu pegar. Pedro aprendeu um ofício. Passou de pescador a pastor. Qual é a mudança que o Senhor está demandando que você faça na sua vida hoje? Quero convidar você a fechar os seus olhos. E a renovar o seu compromisso. E a pedir ao Senhor que realize a vontade dEle na sua vida. Nós cantamos aqui na consagração um hino que diz: quanta coisa tem feito, rola. Quanta coisa tem feito, rola. Eis-me aqui. Sim, Senhor. Tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Meu amor é pequeno ainda. Minha entrega não é tão grande. Há mais coisas que eu ignoro do que coisas que eu sei, mas sim, Senhor, Tu sabes que eu te amo. Tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo.
Eu não quero cometer os mesmos erros que eu já cometi. Eu não quero ter os mesmos limites que eu já tive. Sim, Senhor, Tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu Te amo. Tem um monte de coisa que eu sei e que não serve mais. Tem um monte de coisa que eu tenho medo de aprender, que eu tenho medo de deixar. Mas, Senhor, Tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu Te amo. Me ajuda a apacentar as Tuas ovelhas. Me ensina a apacentar as Tuas ovelhas. Senhor, Tu eras um carpinteiro que nunca fez nada na carpintaria. O Senhor fechou a carpintaria. Me ajuda a fechar a oficina errada que eu tenho. Eu estou priorizando tantas outras coisas. Estou querendo uma carreira, estou querendo um lugar ao sol, estou querendo uma oportunidade. Estou querendo ser a pessoa que manda, Senhor. Tu sabes de todas as coisas, Tu sabes que eu Te amo. Eu não vou encontrar o meu propósito enquanto eu não fizer o que o Senhor quer que eu faça. Me ensina, Senhor. Eu vou continuar angustiado e com raiva e brigando, ou me acomodando, me escondendo, ou vivendo e revivendo traumas do meu passado, se eu não deixar o que eu tenho que deixar. Senhor, Tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu Te amo. Mas o Senhor sabe também que não existe amor verdadeiro sem entrega. Tu sabes que eu Te amo. Me ajuda a entregar.